Oi, gente, passando aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto que foi um divisor de águas na minha vida, me trouxe uma transformação muito grande, muito positiva, muito prazerosa e que me fez ter a vida, né, que eu tenho hoje. Quem me conhece há um pouco mais de 2 anos sabe da forma em que eu vivia, da forma em que eu me encontrava, eu não tinha alegria, eu não tinha prazer na vida, eu vivia somente por viver. Depois desse período, eu comecei a fazer uma terapia, com uma profissional excelente. Em seguida, eu comecei a fazer aulas de dança, me apeguei muito com Deus, né, falei, conversei, pedi para Deus que eu não queria mais viver, não queria mais estar naquela situação, que eu queria ser quem Ele realmente me criou para ser, que eu queria viver aquilo que Ele, projetou para minha história, né. Eu acredito que essa foi a peça fundamental de toda essa transformação, que foi quando Deus começou a me direcionar. Fiz essa terapia, que foi, assim, excelente. Às vezes a gente tem traumas que nem a gente tem noção que eles existem em nossas vidas, né. Há muita gente tem preconceito com a terapia, achando que terapia é coisa de louco, que terapia é para quem tem problema mental. E na verdade a terapia é algo para curar, para tratar os nossos traumas, as nossas feridas, né. Eu não tinha noção do quanto de coisa que eu tinha guardada, que eu achei que eu tinha superado e na verdade eu só escondi embaixo de um tapete. Deixa lá, não mexe, porque se não mexer não dói. É o que a gente faz, né, com tudo que a gente passa de ruim. E comecei a fazer a terapia, foi onde eu comecei a me sentir melhor. Em seguida, eu comecei a fazer as aulas de dança, que foi assim, muito crucial, né, muito importante naquele momento em que eu estava vivendo. E essas 3 situações, né, também tiveram, eh, palestras, eventos que eu fui voltado para a saúde mental, livros que eu li. Eu vivi sem perceber, hoje eu tenho essa noção, mas, eu vivi sem perceber que eu precisava cuidar de 3 áreas da minha vida que eram essenciais, que são essenciais para qualquer ser humano viver bem, em paz e ter uma vida leve e feliz, que é cuidar da saúde física, da saúde mental e da saúde espiritual. Eu fui direcionada a isso, sem perceber. Eu comecei a cuidar dessas áreas, sem ter a menor noção de que eu estava fazendo isso, né, cuidando disso. E as coisas foram melhorando, as coisas foram mudando, eu fui me transformando, eu fui tendo alegria em viver, eu fui tendo vontade de viver, eu fui tendo entusiasmo pela vida, coisa que eu já não tinha mais. Para mim, tanto fazia ganhar uma agulha quanto ganhar uma casa. A sensação era a mesma, nenhuma, né. Hoje, se eu ganho uma agulha, eu pulo de alegria. Então, assim, a transformação foi muito grande e por conta dos cuidados com essas áreas que eu nem tinha noção. Hoje eu parando para pensar, para lembrar, para refletir tudo que eu vivi, eu vi que Deus veio me trazendo por este caminho até aqui. E semana passada eu comecei a pensar nesse assunto, comecei a pensar, o que aconteceu, né, como que foi a minha trajetória de lá até aqui. E Deus me trouxe claro a tríade da vida, né, que são essas 3 áreas: corpo, mente e espírito. E que existe uma extrema necessidade de qualquer ser humano cuidar dessas 3 áreas, para ter uma vida plena sobre a terra. E hoje eu posso dizer que Deus me conduziu por esse caminho sem eu perceber. Ele me conduziu. Eu não tenho outra forma de explicar o que aconteceu comigo. Eh, eu não tinha noção do que estava acontecendo. Deus só foi me conduzindo. Ele me pediu licença, porque Deus é educado. Vamos usar uma palavra mais simples para a gente poder entender. E ele me pediu licença para cuidar da minha vida. E eu falei para ele que ele poderia fazer com a minha vida o que ele quisesse, para que eu
chegasse no centro da vontade dele para minha própria vida, né? E eu dei abertura para Deus fazer isso. Às vezes a gente até reclama, porque, né, não sei o quê. E Deus me fazia lembrar o que eu tinha, que eu tinha dado abertura para ele trabalhar daquela forma. Então, assim, os cuidados de Deus, a forma como ele trabalhou, a forma como ele me conduziu, foi sublime, foi excelente. Não tenho nem palavras para agradecer a Deus por isso. E hoje, tendo essa consciência, né, de tudo que Deus fez, da forma que ele trabalhou, hoje ele me trouxe esse despertar para esse cuidado, né, com a tríade da vida, que são essas 3 áreas. E a partir de hoje, eu vou começar a compartilhar com vocês como foi esse trajeto, como foi esse processo, como foi o processo de me reencontrar, porque eu tinha me perdido, né? São muitos assuntos, são muitas coisas que envolve, mas a partir de hoje eu começo a compartilhar com vocês como que foi a minha trajetória para chegar até o dia de hoje, para chegar nesse momento que estou, para chegar da forma que estou. Quem me conheceu antes e quem me conhece hoje já fala que eu não sou a mesma pessoa, já vê as transformações, vê a forma como eu vivo hoje, leve, feliz, alegre, em paz comigo mesma e com o mundo. E é sobre isso, gente. É um processo assim maravilhoso, difícil, não vou dizer que é fácil, porque não é fácil, mas é maravilhoso de se viver, porque a gente vai se descobrindo, a gente vai se encontrando, a gente vai descobrindo Deus, a gente vai descobrindo uma conexão, sabe, diferenciada de toda aquela que eu tinha certeza que um dia era certa. Hoje eu vivo de uma forma completamente diferente e em paz com Deus. E eu quero começar a dividir isso com vocês.